pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de matemática. Eu sou o professor Marcos. O conteúdo para a nossa aula de hoje será soma de frações com o mesmo denominador. É uma aula voltada para os sextos e sétimos anos. Vamos iniciar. Bom, em matemática você tem uma linguagem específica que você, enquanto aluno, precisa compreender e relacionar. Como assim? Quando o professor falar em numerador, você vai observar o número que está acima da barrinha da fração. Quando o professor falar em denominador, você observa o número que está abaixo da barrinha da fração. Você observa aqui no slide que você tem como numerador o número 2 e como denominador o número 5. É bem comum você encontrar numa receita, por exemplo, as frações. Observe essa receita que aparece na tela, a receita de um cupcake. Você tem aqui, dentre os ingredientes, você tem 1 inteiro e 1 sobre 2, você tem 3 quartos, você tem 2 inteiros e 1 meio, você tem 1 inteiro e 1 quarto. Então essas frações estão aqui para representar a quantidade de ingrediente que será utilizado na receita desse cupcake. Seguindo, outras situações que você tem no seu cotidiano em que as frações elas estão presentes. Por exemplo, no marcador de combustível. Então eu trouxe uma imagem aqui em que aparece 1 quarto, 1 meio, 3 quartos. Observe uma outra situação em que você também tem a presença das frações. É o caso da divisão de uma pizza. Eu tenho aqui nessa primeira imagem 8 oitavos, representando a quantidade total de pizza da figura, quantidade total de pedaços de pizza que aparece na figura, e eu tenho ao lado 5 oitavos. 5 oitavos está representando aqui a quantidade que ainda falta ser consumida dessa pizza. Então, uma segunda situação que eu tenho em que você tem a presença das frações. Outras situações. São situações que, a princípio, você não vai estudar na aula de hoje, mas no decorrer do tempo vão aparecer para você. É o caso da porcentagem. Então, eu trouxe aqui para você 12%. 12% é uma fração 12 sobre 100. Então, 12 como numerador e 100 como denominador. Eu tenho número decimal. Então, tem aqui 0,2. 0,2 eu tenho a fração 2 décimos. 2 no numerador e 10 no denominador. Então, eu trouxe essas situações aqui para ilustrar a presença das frações no cotidiano de vocês e a importância que tem esse conteúdo que nós começamos a estudar na aula de hoje. Vamos aos conceitos iniciais. A correspondência geométrica. Observe. Quando eu tiver um inteiro, que no meu caso aqui é este retângulo pequeno, e eu dividir esse inteiro em partes iguais, eu posso fazer uma correspondência dessas partes que foram divididas com uma fração numérica. Como assim? Eu tenho esse inteiro que foi dividido em 4 partes iguais. Destas 4 partes eu tenho 3 pintadas. Então eu posso fazer uma correspondência com 3 quartos. O 3 no numerador indicando aqui a quantidade de partes que está em verde. E o 4 no denominador, indicando aqui a quantidade de divisões. Uma outra situação, uma outra correspondência geométrica. Eu tenho um círculo, esse círculo foi dividido em 6 partes, por isso você tem aqui 6 no denominador. Destas 6 partes, 2 estão em vermelho. Então, você observa aqui qual é a fração que faz uma correspondência com esse círculo que foi dividido em 6 partes. É a fração 2/6, onde o 2 está representando as 2 partes que estão em vermelho e o 6 a quantidade de partes que o todo foi dividido. Mais uma situação. Eu tenho um primeiro triângulo aqui e eu tenho um inteiro para representar esse triângulo, porque eu não dividi esse triângulo em partes iguais. Eu tenho o segundo triângulo, que a fração que representa essa parte que está em amarela é a fração 1/3. Por que 1/3? Porque eu tenho uma parte que está em amarelo das 3 partes que o triângulo foi dividido. Importante, são 3 partes iguais. Então eu tenho 1/3 para poder representar esse triângulo que aparece aqui, esse segundo triângulo. Eu tenho um círculo novamente. Esse círculo foi dividido em 2 partes iguais. Destas 2 partes eu pintei uma. Qual é a fração que está correspondendo a essa parte pintada? A uma parte que foi pintada. É a fração 1 sobre 2. Então, eu tenho 1 sobre 2 para representar essa parte que foi pintada no círculo aqui embaixo. Eu tenho agora um pentágono. Esse pentágono foi dividido em 5 partes iguais. Como eu pintei uma parte, a fração que eu tenho aqui para representar essa parte pintada aqui é 1/5. Lembrando, 1 no numerador e 5 no denominador.
O 1 representando a parte pintada, que foi uma parte pintada em rosa aqui, e o 5 representando o total de partes em que esse pentágono foi dividido. Tenho mais aqui algumas situações para fazer essa correspondência geométrica. Eu tenho um quadrado, esse quadrado ele foi dividido em 4 partes, então você tem 4 no denominador. Das 4 partes, 3 estão em azul. Então eu tenho 3/4 para poder representar essa primeira situação em que eu tenho um quadrado dividido em 4 partes iguais. Eu tenho um pentágono novamente, só que agora eu tenho 3 partes que estão em rosa. Então, qual é a fração que eu tenho aqui que corresponde a essas 3 partes que estão em rosa em relação ao todo? Então, eu tenho a fração 3/5. 5 representando o total de partes e 3 representando aqui a quantidade de partes que foi pintada de rosa. Eu tenho uma próxima figura aqui que é um hexágono. Então, eu tenho 6 lados. Esse hexágono foi dividido em 6 partes. Então, você tem 6 aqui no denominador. Como eu pintei 4 partes, eu tenho 4 no numerador. Então, a fração que eu tenho para corresponder aqui, para fazer uma correspondência com esse hexágono que foi dividido em 6 partes e eu pintei 4, é a fração 4/6, 4/6. Eu tenho um próximo aqui, que é um quadrado, que novamente foi dividido em 4 partes. Observe que o denominador dessa fração do 2/4 é 4, porque o quadrado foi dividido em 4 partes. Destas 4 partes, eu pintei 2. Então, eu tenho a fração 2/4 para poder representar esse quadrado em que 2 partes estão em azul. Vamos continuar. Soma de frações. Então, você viu a correspondência geométrica entre uma figura em que você divide em partes iguais e uma fração numérica. Então, a quantidade total de partes no denominador e no numerador aquela quantidade que você pega, que você pinta. Agora eu tenho uma primeira situação, problema aqui, para que a gente possa começar a discutir a soma de frações. Lembrando, lá no início eu falei com você que nossa aula de hoje será soma de frações com o mesmo denominador. Então, todas as situações que você verá na aula de hoje, em relação às frações, serão relacionadas à soma de frações ou subtrações ou subtração de frações com o mesmo denominador. Vamos à nossa primeira situação problema. A situação diz o seguinte: um fazendeiro semeia 2/5 de sua fazenda com milho e 1/5 com soja. Qual é a fração que representa o total semeado? A minha situação é: o fazendeiro semeia 2/5 de sua fazenda com milho e 1/5 com soja, e devemos responder à pergunta: qual é a fração que representa o total semeado? Digamos que este retângulo represente a fazenda. Como as duas frações, o denominador é o 5, eu dividi esse todo em 5 partes. Como eu tenho 2 partes da fazenda com milho, eu ilustrei para você aqui, 2 partes com milho. Eu tenho uma parte com soja, então eu ilustrei para você aqui uma parte com soja. Aqui embaixo eu tenho a soma de 2/5 mais 1/5. Observando a representação geométrica, é fácil você perceber que quando eu somo 2/5 mais 1/5, na representação geométrica, você tem a fração 3/5. Você tem 3 partes de 5. É importante, e eu quero a sua atenção agora, pelo seguinte: observe que quando eu fiz a soma de 2/5 mais 1/5, o denominador, que é o 5, ele não foi alterado. Eu fiz a soma de 2 mais 1 igual a 3 e o denominador, que é o 5, ele foi conservado. Isso é importante demais para a gente. Seguindo aqui, a nossa ideia vai ser o seguinte: eu quero somar 2 frações. O nosso conteúdo, fração com o mesmo denominador. Então, eu tenho 2/5 que é somado com 1/5. Você percebeu aqui pela representação geométrica que o denominador, o número que está embaixo, ele não foi alterado. Eu somei 2 mais 1 igual a 3, ok? Então, observe o que está escrito aqui e preste muita atenção. Quando você somar 2 ou mais frações, então observe que ao somarmos 2 ou mais frações com o mesmo denominador, conservamos o denominador, o número que está embaixo, e somamos os numeradores. Mais importante, essas frações, as frações que vão aparecer na nossa aula de hoje, são frações que possuem o mesmo denominador. No nosso caso aqui, o denominador é o 5, então 5 é conservado e eu somei 2 mais 1. A observação novamente, observe que ao somarmos 2 ou mais frações com o mesmo denominador, o número que está embaixo é o mesmo, conservamos esse número e somamos os numeradores. Pode ser somar ou pode ser subtrair, a regrinha vale para as duas operações.
Vamos aos exemplos numéricos, tá? Eu tenho aqui 2 terços somados com 5 terços. Você observa o denominador dessas frações. Quem é o denominador da primeira fração? O 3. Quem é o denominador da segunda fração? O 3. São números iguais, o denominador é o mesmo. Você faz o que com o 2 e o 5? Soma. 2 mais 5, 7. 7 terços. O 3 não foi alterado, o 3 não foi somado, 3 mais 3 foi conservado. Então, é importante, quero somar 2 frações com o mesmo denominador. Eu conservo ele e faço a operação que está em cima, que no nosso caso aqui é 2 mais 5, sendo igual a 7. Mais um exemplo para você aqui, ó, 3 décimos, que é somado com 17 décimos. Qual é o denominador da primeira fração? Denominador, 10. Denominador da segunda fração, 10. Conservo 10. Faço o que com o 3 e o 17? Eu vou somar. 3 mais 17, 20. 20 décimos. Agora é importante, quando você chega no resultado final de uma soma ou subtração de frações, sempre que possível, se for possível a divisão, você vai fazer a divisão, como é o nosso caso aqui, 20 sobre 10, 2, então você divide. 7 terços, é possível dividir? Sim, mas o resultado não é exato, então você deixa da forma de fração, como está aqui no primeiro exemplo, 7 terços. No segundo caso foi feita a divisão porque o resultado é exato. Nosso terceiro exemplo, eu tenho 2 sétimos somados com 14 sétimos, que é somado com 4 sétimos. Eu vou fazer o que com o 2, o 14 e o 4? Eu vou somar. E o 7 vai somar 7 mais 7 mais 7? Não. Nossa regrinha diz, conserve. O denominador é o mesmo, conserva. Faz o que com os numeradores? Soma ou subtrai. No nosso caso, vamos somar. 2 mais 14 mais 4. Somando tudo dá 20 sobre 7. 20 sobre 7 é uma fração irredutível. O resultado aqui dessa divisão não é exato para a gente, então vai ser conservado na forma fracionária mesmo. Quando você tiver com a subtração de frações com o mesmo denominador, isso é importante para a gente. Você vai usar isso na aula de hoje e na aula que vem também. Na aula que vem você terá denominadores diferentes, porém tem que reduzir ao mesmo denominador. Então você tem que entender a aula de hoje. Eu tenho aqui subtração de frações com o mesmo denominador. Eu faço o quê? 5 sobre 2 menos 1 sobre 2. É uma subtração. Os denominadores são iguais? São. O primeiro denominador é o 2, o segundo denominador é o 2. Vou fazer o que com 5 e 1? Vou subtrair. 5 menos 1, 4. Novamente, 4 sobre 2. O 2 foi conservado porque os números são iguais, os denominadores são iguais. 4 sobre 2 é quanto? 2. Então, foi possível dividir? Você divide. Uma nova situação. Um outro exemplo, menos 5 décimos, menos 7 décimos. O que eu faço aqui? O primeiro número é negativo, o segundo número também é negativo, preste atenção. Aqui eu costumo fugir daquela regrinha do menos com menos. Aqui eu prefiro pensar que se é menos 5 menos 7, conservando 10, porque é o mesmo denominador, você conservou. Em cima eu vou fazer a operação com os numeradores, menos 5 menos 7. Eu prefiro pensar que eu devo 5, devo 7. Quem deve 5 deve 7, está devendo 12. 12 sobre quanto? Sobre 20, 10 mais 10? Não, porque a operação só é feita em cima, desde que eu tenha o mesmo denominador. Embaixo eu vou conservar. Conservei o 10 a menos 12 sobre 10. Eu posso simplificar aqui, porém, deixe isso para uma próxima aula. Entenda hoje o seguinte, soma e subtração de frações com o mesmo denominador. Eu faço o quê? Conserva o denominador, faz a operação que está em cima. Se aparece 2 negativos, pense na dívida. Menos 5, menos 7. Deve 5, deve 7, está devendo 12. Eu trouxe agora 3 frações. Possui o mesmo denominador? Tem que possuir, porque é o conteúdo de nossa aula. Somente frações com o mesmo denominador. 2 terços menos 12 terços menos 4 terços. Eu vou fazer o que com esses 3 que estão embaixo? Eu vou colocar 3 menos 3 menos 3? Não, porque denominador. Então eu tenho que conservar. Conservei o 3. 2 menos 12 menos 4. Faço o que agora com mais 2 menos 12 menos 4? Eu vou resolver primeiro mais 2 menos 12. Resolvendo mais 2 menos 12 vai dar menos 10. Por que menos 10? Se é mais 2 menos 12, a pessoa deve 12 e paga 2, porque está negativo. Deve 12 e paga 2, vai ficar devendo 10. Aí você vai acrescentar o menos 4, porque não entrou ainda na operação. Agora eu tenho menos 10 menos 4, deve 10, deve 4, deve 14. Continua negativo porque são 2 dívidas. E o 3 foi alterado? Não. Por que não foi alterado? Porque o nosso conteúdo, o conteúdo de nossa aula é soma de frações com o mesmo denominador. Ok? Então, gente, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!